Olá, boas-vindas ao Mental Chip. Hoje a gente vai fazer uma viagem de 70 mil anos no tempo, para entender aquele momento exato em que o Homo sapiens deixou de ser, assim, um animal qualquer, para se tornar o dono do planeta. Ah, e se esse conteúdo inspirar a leitura do livro, usar o link na descrição ajuda bastante o canal a continuar trazendo essas histórias incríveis, viu? Bom, vamos lá. Para a gente entender essa ascensão toda, primeiro a gente precisa sacar o quão comuns nós éramos, o nosso ponto de partida. Olha, por quase toda a nossa história, não tinha nada de especial na gente. A gente amava, brincava, cuidava dos filhos, mas, sinceramente, não éramos mais impressionantes que um gorila ou uma água-viva. Muitas vezes, a nossa sobrevivência dependia de restos, como o tutano dos ossos que os predadores maiores largavam para trás. Essa era a realidade. E aí fica a grande pergunta, né? O que foi que mudou? Como é que um primata, que não era nada demais, de repente virou o jogo e dominou o planeta inteiro? É esse o mistério que a gente vai desvendar agora. E a resposta, olha, não tá nos músculos, nem nos dentes. Tá numa mudança profunda que aconteceu dentro do cérebro dos sapiens. Foi um verdadeiro upgrade que deu start na nossa história. Foi há mais ou menos 70 mil anos que algo sem precedentes aconteceu. E não foi uma coisinha gradual, não. Foi um salto. Um salto que permitiu ao Homo sapiens simplesmente deixar todas as outras espécies comendo poeira. Um piscar de olhos evolutivo. Esse upgrade não foi físico, foi totalmente cognitivo. De repente, o cérebro dos sapiens começou a ter uns pensamentos completamente novos. Isso destravou habilidades que nunca tinham sido vistas na Terra. E o mais legal é que a gente tem provas disso. Uma das primeiras é essa aqui, ó, a estatueta do Homem-Leão, de 32 mil anos atrás. Pensa bem, um corpo de homem com cabeça de leão. Isso é pura ficção. É algo que só uma mente que consegue imaginar o impossível poderia criar. E isso nos leva direto para a parte mais crucial desse upgrade, o verdadeiro superpoder que a gente destravou. A nossa linguagem, que é única. O pulo do gato não é só falar. Outros animais também se comunicam sobre o mundo real. Mas a linguagem sapiens evoluiu para fazer uma coisa totalmente diferente. Falar sobre coisas que existem só na nossa imaginação. O autor, Yuval Noah Harari, chama isso de ficções compartilhadas ou realidades imaginadas. E atenção, isso é importante, não são mentiras, tá? São crenças coletivas que funcionam porque um grupo enorme de pessoas acredita nelas ao mesmo tempo. E essas ficções, elas estão em todo lugar. Elas são, na verdade, as coisas mais poderosas do nosso mundo. Desde o conceito de nações e direitos humanos, até empresas como a Peugeot, que só existem no papel. E, claro, o dinheiro que a gente usa todo dia. E aqui está o ponto central. A cooperação entre milhares, milhões de estranhos só virou possível porque a gente passou a acreditar nas mesmas histórias. É essa habilidade que nos diferencia de todo e qualquer outro animal no planeta. E essa habilidade toda de criar ficções nos levou a construir um tipo de vida completamente novo. Uma coisa inédita na história da vida na Terra. Desde a revolução cognitiva, nós sapiens passamos a viver em duas realidades ao mesmo tempo. A realidade objetiva, sabe, rios, árvores, leões, e a realidade imaginada, que é essa teia complexa de deuses, dinheiro e nações que a gente mesmo criou. E o mais fascinante, para não dizer maluco, é que com o passar do tempo, essa realidade imaginada ficou mais poderosa que a objetiva. É um paradoxo incrível. Hoje, o destino de um rio de verdade ou de uma floresta inteira depende das decisões de coisas imaginadas, como governos e mercados. Esse poder todo de criar realidades teve uma outra consequência gigantesca. Mudou as próprias regras da nossa evolução. Antes dessa revolução, qualquer mudança social grande dependia de mutações genéticas lentíssimas, coisa de milênios. Depois dela, bastava uma história nova. E histórias, convenhamos, se espalham numa velocidade infinitamente maior que genes. É por isso que as sociedades humanas conseguem se transformar em décadas, e não em eras. A prova definitiva desse superpoder, a nossa história com os neandertais. Eles eram mais fortes, o cérebro deles era maior, eles usavam ferramentas, mas faltava para eles a capacidade de cooperar de forma flexível em grupos grandes, unidos por uma história comum. E essa foi a nossa vantagem. Foi isso que decidiu o jogo. Tá, mas e aí? O que esse upgrade cognitivo lá do passado significa para a nossa vida hoje, no século XXI? A resposta é simples. Significa tudo. Absolutamente tudo.
Das regras de trânsito que a gente segue sem pensar até os tratados internacionais mais complexos. Tudo isso só existe porque a gente coletivamente concorda em acreditar nessas ideias. Aquele pedaço de papel na carteira ou o número na tela do aplicativo do banco, aquilo só tem valor por causa da história compartilhada de confiança que a gente conta sobre o dinheiro. As empresas, as corporações, são ficções legais. São entidades superpoderosas que não têm corpo, não têm um lugar físico. Elas existem só no papel e, claro, na nossa mente coletiva. Toda a nossa civilização global, da economia, a cultura, funciona com base nesse sistema operacional cognitivo que foi instalado na gente há 70 mil anos. Essa é a nossa verdadeira força. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão bem profunda, né? Se as realidades em que a gente vive não são fixas, o poder de mudá-las está justamente nas próximas histórias que a gente escolher acreditar. No próximo episódio vamos ver como era o dia a dia desses primeiros sapiens. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever e compartilhar. Este é o Mental Chip, onde o conhecimento dobra a cada informação.